Pronto. Tudo certo, gente. Pessoal, link do YouTube tá na bio, o YouTube é melhor para fazer live. Vou deixar aqui no Instagram também como backup, tá? Porque muita gente me acompanha no Instagram também. A gente tá para bater 20 mil seguidores no Instagram, 16 mil no YouTube. O YouTube já tá público agora, link tá na minha bio. Deixa eu pendurar isso aqui pra gente começar. E vamos que vamos. A Gabi já tá na live aqui comigo, né? Deixa eu ver E se ela. aí, pessoal? Gabi, você aceitou no Instagram também? Então, eu tô tentando aqui. Eu pedi para você me aceitar aí. Deixa eu te colocar aqui no Instagram. Convidar para participar, Gabriela. Convidar. Vê se apareceu aí para você no Instagram. Aí, agora você me mandou. Gabriela entrou. Agora tá show. Eu vou tirar o volume aqui. Deixa eu não ficar aí. Ai. Pronto, aqui acho que resolve. Você botei o volume só no Zoom, que aqui agora tá tudo certo. Pessoal, todo mundo acompanhando aí? Muito bem. Gabi, tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir legal. Show. Se apresenta aí pra gente, Gabi. Pessoal, conhecer a Gabi aqui pelo Instagram. Ela faz medicina da família. Ela tá na Flórida, né? Flórida, nossa queridinha de nós brasileiros. E ela era médica na Alemanha, cara. Ela era médica na Alemanha, depois ela decidiu ir para os Estados Unidos. Conta a sua história pra gente, Gabi. Então, prazer, gente, falar com vocês aqui hoje, né? Eu tenho uma história um pouquinho diferente aí, nada na minha vida foi linear, né? Um projeto simples e tranquilo. Foi sempre muito difícil essas conquistas aí, mas eu me formei em 2014 e me formei em 2014, né? Eu durante a faculdade já tinha feito algumas experiências, eu já tinha intercâmbio fora, passei um ano na França fazendo parte do meu internato, passei um mês no Japão, depois eu voltei e passei um mês nos Estados Unidos, na época fiz um estágio em Miami, e na época eu já queria fazer os estágios para os Estados Unidos, mas era difícil, a gente só tinha relatos aí de pessoas que falavam que era muito complicado, que não vai dar certo, nossa, é difícil, material é tudo caro, tem muito preconceito, não vai conseguir passar no médico, toda aquela história, né? E aí eu fiquei extremamente desestimulada com todo o processo. Me formei, falei, o que eu vou fazer agora? Não quero ficar no Brasil, quero ter uma qualidade de residência melhor, né? Então, eu vou atrás de alguma outra coisa. Aí fiz uma pós no Einstein, enquanto eu pensava o que eu ia fazer. E eu comecei a pesquisar e vi que a Alemanha estava aceitando muitos médicos, né? Era um país muito bom, forte, estruturado. Então, falei, vou aprender o alemão, vou fazer essa revalidação médica aí, as provas, e vou para lá, né? E aí foi o que eu fiz. Então, eu fiz toda a revalidação de medicina, fiz as provas lá em alemão, comecei a trabalhar, né? Comecei a residência de GO. Mas aí veio a frustração de achar que aquele país ia estar me dando um treinamento de qualidade e, na verdade, não era nada disso, né? Então, eu fiquei bem, assim, chateada, porque eu falei, eu não acredito que eu passei por tudo isso, achei que esse país aqui ia me dar essa formação tão boa, porque a gente acha, afinal de contas, porque a Alemanha, ela desenvolve tantas coisas, tem tecnologia e tudo mais, mas, infelizmente, o treinamento não é bom, gente. E não é um lugar só, são vários. Enfim, e aí eu falei, não, chega, então eu vou atrás do que eu sempre quis, vou atrás desse sonho, vou botar a mão na massa e vou ver como que eu vou fazer, mas eu quero para os Estados Unidos. E aí eu comecei a fazer todo o processo de revalidação. Obviamente, quando eu comecei isso, eu já tinha 10 anos de formada, já tinha filha, já estava fazendo residência, então assim, meu tempo de estudo era mínimo, né? Eu tive ali que inventar e fazer várias coisas e muitas noites sem dormir, aquele perrengue todo, mas enfim. E aí, graças a Deus, deu certo. Estou hoje aqui clinicando na Flórida, escolhi começar a residência de novo, enfim, em termos de boards e tudo mais, foi uma escolha que eu fiz. Tem gente que
quer escolher outro caminho, fellowship e afins, mas eu escolhi começar a residência do zero, do jeitinho comum, digamos assim, né? E é uma experiência maravilhosa, gente. A residência aqui nos Estados Unidos, né? Como vocês já devem saber, os relatos de inúmeros médicos aí fora da curva, é um treinamento muito bom. Eles têm uma preocupação, sim, absurda em ter certeza de que você está entendendo que você vai ter essa boa educação, porque afinal de contas você também vai sair levando o nome deles, né? Então, ainda mais, né, na medicina da família, que dá uma abrangência enorme aí pra gente, é um escopo tão grande, tão abrangente. Eu fico muito feliz de ter conseguido estar aqui hoje. E por causa de tudo isso, eu acabei também, né? Assim como o Thiago tem o programa dele, eu também tenho um programa de mentoria. Inclusive, desenvolvi isso justamente por causa de todo o perrengue que eu passei, né? Porque uma coisa que eu digo, se vocês ouvem aí de algum colega ou de alguém que já passou, que é difícil, porque é óbvio que é difícil, né, gente? Entrar em medicina é difícil, se formar em medicina é difícil, tudo é difícil. Mas não uma prioridade e uma realidade, né? Então, essa é a verdade nua e crua aí. Tem que botar a mão na massa e ir atrás. Agora, Gabi, algumas curiosidades. Droga, esse problema aqui do microfone. Mas beleza. Uma curiosidade. Você que se formou na Alemanha, você passou pela residência alemã. Você, por acaso, sentiu que ali havia mais preconceito do que nos Estados Unidos? Muito. Nossa, disparado, de longe. Tem nem o que pensar. Muito preconceito. Muito, muito, muito. E várias. Claro, obviamente que cidades menores, né? A gente tem aquela mentalidade um pouco mais fechada. É um pouco mais complicado, mas infelizmente, né? Eles querem atrair muitos profissionais, mas quando esse profissional chega, ele encontra essa barreira muito grande. Né? Então, isso no dia a dia se torna uma coisa muito cansativa, muito pesada, porque é de todos os níveis. Então, você encontra preconceito ali, comentários, tornando a tua vida difícil ali, desde técnico de enfermagem, enfermagem médica e assim vai. Então, A gente tem uma colega, a Carol, ela tá até aqui na live e ela comentou isso comigo. Ela quer fazer o mesmo caminho que você. que legal. Faça sim, sai daí. Que ela tá na Alemanha e ela disse, não, o preconceito lá realmente é grande. É complicado, é complicado. Porque, assim, eles têm uma necessidade absurda, né, de estar ali, precisam de médicos, precisam de cada vez mais, não só médicos, né, mas em toda parte da área da saúde, mas eles não sabem reter isso, né? Então, eles trazem muitas pessoas, mas aí as pessoas não ficam. Porque nesse ambiente é difícil você querer trabalhar e querer ficar muito tempo, não tem como, né? E o que você acha da remuneração médica na Alemanha e na Europa em geral? Olha, na Europa em geral varia muito, tá, gente? Então, assim, a Alemanha é o que paga melhor aí, e bem melhor do que Itália, bem melhor do que Espanha, Portugal, isso é de longe, não tem nem comparação. Uma pessoa ali, por exemplo, você começando no R1, você pode facilmente, depende, porque lá funciona um pouquinho diferente. Tem as classes, né, de imposto, então não é um pouquinho complicado de explicar. Mas, por exemplo, você pode começar ali, na pior das hipóteses, ganhando seus 3 mil e poucos euros. E na melhor das hipóteses, você pode ir ganhando limpo, às vezes, até 6 mil euros. Depende da quantidade de plantões que você está fazendo, porque os plantões são todos extra. Curado na residência, mas ele tem uma contagem de horas que entra nas suas 40 horas. Então, se você já fez plantão a mais do que além das suas 40 horas, isso aí vai ser pago para você. Então, você vai estar recebendo esse plantão. Então, esse era, acho que, o único, se eu for dizer, o único ponto positivo aí que teve nessa parte. Porque não é uma residência estruturada, gente.
Não é igual aos Estados Unidos. Estados Unidos você recebe, você sabe já no primeiro dia que você começa o ano inteiro o que, que você vai fazer. Você sabe onde você vai estar. Lá na Alemanha não tem isso, né? Então, assim, você chega e você tem uma noção do que talvez você vai fazer. Então, tinham dias que eu chegava, eu não sabia se eu me jogar na enfermaria, se eu ia entrar no centro cirúrgico, ou se eu ia estar ajudando a atender lá no ER. Então, assim, você não tem essa estrutura. Você não sabe o que você vai estar fazendo. Então, não tem como você se preparar. Se você está passando no estágio clínico agora de pediatria, você está se dedicando para aquilo, você está adquirindo conhecimento para pediatria, né? E assim vai. E lá era uma coisa meio bagunçada. Então, às vezes, você começava o dia na sala de parto, mas aí te chamavam porque ou tá faltando gente hoje, ou por algum motivo você tinha que sair e ir lá ficar atendendo a enfermaria. Então, no final das contas, fica uma coisa extremamente bagunçada. O logbook, né, que a gente tem que preencher tudo que você faz de procedimentos, exames, aconselhamentos e tudo mais, fica uma coisa também bagunçada, porque você não sabe quando você vai poder ir para o centro cirúrgico novamente para atingir aquela quantidade mínima, né, de procedimentos que você precisa. Então gera um estresse ali, além do dia a dia, né, além de já estar com esse preconceito e dificuldades da residência por si só, normal, que tem no mundo inteiro. Mas isso de você não saber como que vai estar ali o teu programa. Então é um pouquinho complicado. No auge da carreira de um especialista alemão, vamos ver aí, um clínico e um cirurgião geral, que aí você tem uma média boa. Qual que seria a média salarial? Iago, isso vai variar porque dentro do próprio consultório, muitas coisas eles escolhem o que eles vão cobrar ou não. Então é um pouquinho parecido com o que acontece aqui, mas, por exemplo, tem consultórios que vão cobrar uma transvaginal por conta. Tem consultórios que não vão cobrar aquilo por conta. Aí tem consultórios que eles vão cobrar, você vai fazer uma transvaginal e aí eles cobram procedimento transvaginal mais visualização de ovários, ou mais visualização, assim, né? Isso vai de consultório para consultório. Então, a maneira como eles fazem o billing deles, como isso é cobrado, vai variar. Então, pode ser, né, uma média hoje, digamos, um profissional que tem o seu consultório e já está lá trabalhando um certo tempo, ele vai ganhar aí cerca de, digamos, uns 150, 160 mil, né? E o cirurgião aí também vai variar muito, né? Mas, se a gente pensar que esse profissional ele tem um consultório dele hoje, ele já está com um tempo de prática, né? 160 mil, se a gente for por tempo de carreira, um padrão mais ou menos similar, é bem inferior ao que a gente tem aqui hoje, né? É, realmente. E a questão da taxação na Europa em geral também é bem chatinha, né? É bem complicado. Então, assim, tudo tem as classes, né? Então, vai de 1 a 6. Então, vai depender se você é casado, se você tem filho, se o filho mora com você ou não, se você tem 2 empregos. Depende de várias coisas. Então, às vezes, você paga ali um imposto de 35%, 32% e pode chegar até 55%, 58%. Por isso, credo. Então, é bem complicado. E aí varia, né? Então, principalmente se você for autônomo, se você tem um trabalho, que você é o teu trabalho principal, você vai ser taxado o imposto de 40%. Mas se você quer fazer plantão por conta, esse segundo plantão, ele vai entrar na classe 6, que você vai estar pagando 55% de imposto. Tá doido. Então, assim, Você tá pagando para trabalhar. teve um mês que eu fiz e na ingenuidade, não entendi ainda direito de imposto. E era para o mesmo hospital, mas enfim, eram contratos diferentes, né? E achei que ia estar toda feliz ganhando os meus $6.000 lá pelo mês de plantão extra que eu fiz e chegou a 3.800 no traço. Eu fiquei muito irritada. Tá Ai, doido. gente, complicado. Agora, você fez GO na Alemanha, certo? Isso. E é uma curiosidade, agora como médica da família nos Estados Unidos, você consegue também
atuar fazendo partos, pré-natal, cesárea, normal, como você preferir, Com correto? certeza, com certeza. Então esse é o ponto forte aqui, né? Além de outras coisas, obviamente, hoje em dia o médico da família tem um escopo gigantesco, mas o meu foco, né, foi principalmente por causa disso, porque como médico da família aqui, você também pode fazer todo esse atendimento pré-natal, né? Você pode fazer partos e você pode inclusive fazer cesarianas, né? Depende do programa que você está ali frequentando. Tem também fellowship depois, se a pessoa quiser, mas dependendo de como você monta o currículo dentro da faculdade, às vezes você não precisa nem fazer o fellowship, você já tem os números de tudo isso, de todos esses procedimentos, e consegue já trabalhar com FMOB, que a gente chama aqui, e você consegue, às vezes, conseguir já se registrar em hospitais, então você pode atender, né, toda essa parte de gestação que não seja de risco, né, bom salientar isso, mas se você fizer daí o fellowship, você pode atender até médio risco. Então, é uma coisa bem bacana, porque aí vai forceps, vai toda essa gama aí de coisas que um clínico de GO faria, né? E a parte de ginecologia clínica também você pode fazer sendo somente, né, entre aspas, da medicina da família, sem ter que correr para GO e passar por toda a parte cirúrgica de onco e, né, e toda aquela... Ai, não, isso aí não mais. Então, fica com a parte clínica ali e consegue ter o teu consultório ou atender, ou até ser hospitalista, né, o hospitalist de partos também, se quiser. Agora, outra coisa que eu fui aprender, eu já estava aqui. O médico da família nos Estados Unidos, ele também faz tudo quanto é procedimento estético, né? Consegue, consegue. Então, assim, a gente tem os fellowships, né, que são reconhecidos e os que um deles é o fellowship de estética, que é o que dá um boom assim financeiro muito grande, né? Então assim, esses profissionais você pode fazer um pouco de tudo. Você vai fazer injetáveis, você vai fazer aqueles tratamentos corporais com laser, com ultrassom. Então assim, uma expectativa salarial, digamos assim, que seria no mínimo aí mais ou menos uns 300 mil. Isso pode chegar a 600, 700 mil tranquilamente, porque ainda mais a parte estética, né, gente? A parte estética aqui é absurda, né? Então, se fosse na Alemanha, eu falaria nem investe, porque lá o povo não gosta dessas coisas, mas aqui é muito similar ao Brasil. Então, assim, dá muito retorno, né? E você tem esse, digamos, esse plus, porque você já acompanha aquela pessoa. Então, às vezes, você já acompanha aquele paciente confia em você, ele sabe, já tem aquela relação médico-paciente e vai te indicando, né? Ele gostou ali de você, já te conhece, vai indicando para prima, para irmã, para tia e assim vai. Então, a chance de você ir crescendo o teu consultório é muito grande. Outra coisa também é que você consegue fazer transplante capilar, né? O, você consegue até titular no board de transplante capilar. Eu fui descobrir isso esses dias. É, tem um board de transplante capilar que você, para prestar a prova de título, você tem que ter atuado na área acho que 3 anos. E um dos maiores nomes de transplante capilar aqui, que é o Dr. Ron Shapiro, ele é internal medicine de formação. O cara é gigante em transplante, assim, mas gigante. E ele é internista de formação. Ah, que bacana, isso eu não sabia. É muita coisa. Eu sei o forte aqui, que o pessoal gosta de atuar aqui na região que eu tô, é o sports medicine, Ah, né? sport medicine. Então, isso também dá um retorno financeiro enorme. Tem uma flexibilidade muito grande, né? Porque você tá ali, você escolhe os seus horários, você escolhe os seus dias. Então, assim, tudo que for consultório, né, gente? Você escolhe como você quer trabalhar. Então, você tem essa flexibilidade aí muito grande. Até, digamos, mas eu não tenho meu próprio consultório, né? Mas você consegue negociar os seus contratos antes de você entrar para os lugares. Então, você tem esse poder. Como a medicina da família hoje está
sempre é uma demanda muito grande, né? Tá sempre defasado. Então, praticamente 100% dos residentes vão sair da residência com emprego. Eles começam a abordar na metade do segundo ano e já estão em cima já. Então, assim, só no trabalho é quem não quer, porque não tem como, né? É uma demanda muito grande. E o que que você acha desse medo aí que o pessoal fica de ter que voltar para o Brasil depois? Você já viu alguém ter que precisar voltar depois? Não conseguir emprego? Ah, não, gente. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Assim, não posso generalizar. Pode ser que exista em algum lugar, né? Mas a minha experiência de não conseguir emprego e ter que voltar, gente, aqui nos Estados Unidos, manda aí pra gente ouvir essa história, porque é algo muito extraordinário. Porque, assim, primeiro as pessoas dizem que não tem como você entrar na residência. Aí depois que você entra, eles ficam com a conversa, você tem que voltar depois. Só que a residência custa caro para o governo, mais ou menos US$ 150 mil por ano. Exatamente. Então, assim, o governo vai gastar $1.000.000 com você, na hora de dar retorno, ele vai te deixar voltar para o seu país de origem. Então, E eu sendo que nunca vi eles isso precisam acontecer. de gente. Sim. Sendo que eles precisam de mão de obra. Eles precisam. Por isso que hoje a gente está tendo todas essas leis novas aí, afins. Então, assim, gente, não tem como. Se você entrar no Indeed, se você entrar no LinkedIn, é uma chuva de oferta toda hora. Então, me desculpe, mas isso é a minha opinião. Mas isso é o nosso famoso BS, né? É muita oferta, gente. Não E tem você, como. e você já viu alguma coisa nova aí nessa nova lei da Flórida? Então, aqui estão começando já vários sponsors, né? Depois até no final vou falar um pouquinho aí disso para vocês. Mas já está abrindo bastante. Então já tem várias clínicas, né? E vários lugares aqui que tem sponsors que já estão disponíveis aí. E é uma realidade, gente. Então, assim, já está acontecendo, né? Que agora a gente está vendo mais publicação, vendo mais anúncios aí, mas é uma coisa que está acontecendo já. Obviamente, a pessoa tem que estar capacitada, né? Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar, né? Porque às vezes tem muito profissional que acha que, legal, então eu já tenho sponsor, mas eu tenho tantos anos de carreira e tudo mais, é só chegar. Não é bem assim, né? Então, assim, de qualquer maneira, também tem que fazer toda a revalidação, e você também tem que passar por uma entrevista, né? Não é só assim, entrou em contato, começa amanhã, né? Mas essa linha aí já está funcionando. Aqui no Texas aprovou agora, né? E aí um amigo meu, que ele é dono de clínica, ele mandou mensagem, falou, cara, você já tem alguém aí para trazer? Aí eu falei, cara, vocês estão contratando pela nova lei? Ele falou, se você descobrir a papelada, a gente contrata. Então, assim, eles estão descobrindo como é que faz a papelada. Em off a gente conversa essa papelada. Muito bem. Agora, Flórida. Cara, Flórida é muito bonita. Você fala muito espanhol aí? Nossa, gente, às vezes tem dias eu acho que eu falo mais espanhol do que qualquer outra coisa, português ou inglês, ou é pesado, principalmente na parte da clínica ali, de continuidade clínica, né? É, Que é voltada à comunidade. Nossa, muito brasileiro que aparece, isso é bom. mas espanhol A- vai adquirindo ali as habilidades ali, mas é pesado, realmente. Ainda mais Flórida, né? Não tem muito como escapar. Se fosse algum outro lugar dos Estados Unidos, talvez mais ali Nordeste, eu acho que seria menos pesado. Mas aqui, realmente, tem que estar rico o espanhol ligado. Aqui no sul do Texas é só espanhol. Inglês o pessoal não entende. Aqui o pessoal fica me zoando que o meu inglês é ruim. Eu falei, mas pessoal, eu não falo inglês aqui, o que, que eu posso fazer? Né? Não tem. Agora, conta mais essa história pra gente. Você já era mãe e deu match, foi aprovada na residência, fez os steps, com 10 anos de formada. Isso.
Então, assim, eu tinha inúmeros red flags, né? Era uma das coisas que me deixava, assim, muito ansiosa, porque eu falava, não tem chance, né? Eu vou aqui nadar contra a maré e, assim, mas eu queria, e eu falei, não pode ser. Eu vou tentar, porque se eu não tentar, eu vou passar o resto da minha vida, como a gente fala, me arrependendo, e não dá, não é, eu não sou de desistir das coisas, né? Pode demorar, mas desistir eu não vou. Então, comecei o processo, obviamente, que no meu caso, né, como eu já falei para vocês, tinha muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu não tinha o luxo de sentar e, eu vou estudar por 4 horas todos os dias, né? Gostaria, mas com tudo isso acontecendo, né, em residência e filho e tudo, a gente tem um horário, infelizmente, muito escasso. Então eu fui ajustando do jeito que eu conseguia, né? Então, às vezes 1 hora, às vezes meia hora, daí tentava compensar no dia que eu tava off. E foi difícil pra caramba, né? Foi muito difícil. Por diversos motivos também, né? Porque eu estava lá na Alemanha, onde o pessoal é difícil de você ter amigos assim, né? Então, você não tinha com quem conversar, você não tinha com quem falar, né? Naqueles dias que você tá super mal na residência. E você é curitibana. Então, um curitibano reclamando de se sentir sozinho é porque o negócio é feio. É feio. Eu já ouvi isso de falarem assim, falando, mas você vem de Curitiba. Eu falo, meu filho, você acha que Curitiba é ruim? Vai passar um tempo lá. Nossa, é 1000 vezes pior. É muito complicado. Então, foi assim, extremamente solitário, mais do que deveria. Não tinha apoio, assim, das pessoas ao redor. Então, foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Tanto que demorou, né, muito mais do que deveria demorar, justamente por causa de tudo isso, né? E aconteceram muitas coisas no âmbito familiar também, nesse processo. E eu falei, gente, eu não vou desistir. Vai demorar, mas eu não vou desistir. E assim, até o final, né? Daí passei na primeira prova, mas assim, eu não conseguia comemorar aquilo, porque ao mesmo tempo eu achava que a hora que chegasse no match não ia dar certo, porque eu tinha muito red flag. Então, assim, legal, passei no step one. Legal, passei no step two. Que bom, passei no OMT. Mas assim, legal que puxa, né? Sai um peso das costas, obviamente. Assim, só quem tá estudando sabe. O peso que sai das costas na hora que você passa no step one. Assim, absurdo. Você fala assim, meu Deus, agora eu consigo respirar, agora eu consigo tentar dormir. E é difícil. E aí foi até o final de eu mandar e fazer as coisas do match e tal. E no bendito do dia do match, falei, hoje eu vou até desligar o celular, eu vou fazer outra coisa, porque não vai vir nada, assim. E pra minha surpresa, tava lá, parabéns, você deu match. Eu fiquei em choque, assim, eu falei, gente, olha lá. Essa sensação a gente não esquece jamais. Nossa, gente, foi assim. Eu não diria que foi o melhor dia da minha vida, porque eu tenho minha filha, mas. Porque, assim, é o que define o resto da nossa vida, querendo ou não, né? Quando você se propõe a fazer isso, você decidiu que isso vai ser o resto da sua vida. Então, a hora que aquilo dá certo, gente, é assim, é maravilhoso. E você fez os steps cuidando da sua filha e ainda trabalhava. Isso. É Suave. complicado. Suave. Eu falo isso, o pessoal fica chorando para mim. Minha faculdade é muito pesada. Cara, vai ver depois da faculdade. Você fazer tendo que trabalhar, cuidar de filho, entendeu? É outro grau de dificuldade. Não, é outra coisa. A gente só vê, né? A gente só tem noção disso quando você tá passando por algo que é pior do que aquilo. Então, assim, quando a gente tá na faculdade, a gente acha que aquilo, nossa, é muito difícil. E hoje em dia eu olho para trás e eu falo, meu Deus, que ridículo. Eu achava que a faculdade era difícil. Depois, o pessoal fica irritado comigo, o pessoal jovem, né? Não sei o que, minha faculdade é muito. Cara, você não sabe o que é dificuldade, cara. Você tá na moleza aí. Vai bater na porta, vai chegar, vai chegar. Mas Deixa eu ver. infelizmente é isso, né? Nós que já temos mais tempo de estrada aí, a gente consegue dizer
com segurança. Olha, fica tranquilo, uma hora você vai me entender. E por que a Flórida, Gabi? Ah, gente, eu estava na Alemanha. Eu queria estar mais perto possível do Brasil sem estar no Brasil. Então, assim, muito frio, não aguentava mais, né? Eu fiz intercâmbio em 2005 lá para New Jersey, então, assim, eu gostaria muito de morar lá, porque eu tenho amigos lá, a gente, né, está em contato há 20 anos. Então, assim, seria para mim muito mais fácil, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço lá. Mas eu não queria de jeito nenhum voltar a viver no inverno todos os dias. Então, assim, obviamente, lá tem verão. Eu sei, gente, lá tem verão, mas é muito pouco, né? Então, assim, eu falei, não, isso eu não quero mais. E eu quero voltar a ter, principalmente depois que eu tive filho, de voltar a ter essa cultura mais próxima, as pessoas mais amigáveis, as pessoas com mais paciência, né? Inclusive na escola dela, eram métodos, assim, absurdos, de não poder tomar água quando quisesse, umas coisas assim que não entra nem aqui no escopo do negócio. Mas eu falei, não, isso eu não quero mais. Então, eu quis juntar um pouquinho de tudo, né? E o principal para mim era justamente isso, estar numa região que nós nos sentíssemos confortáveis, né? Com as pessoas, com o tempo. E aí, tudo isso. Agora, olha que coisa interessante, né? O que é a Europa? A Curitibana reclamando de solidão e de frio. Isso é. Gente, o verão lá tem anos que não existe verão. Você vai ter 3, 4 dias. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você vê neve, vê chuva o tempo inteiro, você fala, gente, eu quero sair de casa, eu quero andar no parque, eu quero ver pessoas, eu não quero ficar só o tempo todo aqui. Assim, eles saem, eles estão tão acostumados que eles saem, eles vão na chuva e nem usam guarda-chuva, gente. Assim, é outra coisa. O cara que nasceu lá, ele vai estar tranquilo com isso, né? Agora você pega uma pessoa que morou 30, a pessoa vai aguentar um certo tempo, né? Aí das duas, uma, ou ela vai ficar infeliz e viver lá o resto da vida, ou ela vai embora. Agora, essa dúvida você vai ter que responder todos os dias para o resto da sua vida. A cidadania europeia, ela interfere, ela ajuda alguma coisa no processo para os Estados Unidos? Não, gente. Zero. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Você vai responder isso todos os dias. Absolutamente nada. Não tem a ver, né, gente? Se fosse assim, um visto de investidor, aí a gente, né, tá falando de outra coisa. Mas para residência, gente, não influencia em absolutamente nada, né? No match eles não vão colocar você no topo porque você tem a cidadania e o outro na base porque ele é brasileiro. Isso não existe. Então, isso, infelizmente, né? Até seria bom, porque depois ganhar alguma vantagem de algum lado nesse processo aí difícil, mas não. Infelizmente não. Isso aí é mérito seu, se você tem a cidadania, mas no processo não vai te ajudar em nada. Te ajuda se você quiser vir passear nos Estados Unidos. Você faz o teu ESTA, vem para cá, vem tranquilinho, aprovado em algumas horas. Fora isso, não tem grandes coisas que pode ajudar. E agora eu vi que você está trabalhando num projeto, eu acho que é numa clínica, alguma coisa assim. Que projeto é esse? Conta pra gente. Isso, gente. Então, assim, é uma conquista bem legal aqui, né? Eu consegui uma parceria junto com a minha mentoria de clínicas que oferecem estágios aqui. Então, nós temos estágio em medicina da família, nós temos estágio na psiquiatria e também na GO, tá? São locais diferentes, mas são estágios muito legais. Principalmente no de GO, é o estágio onde eu fiz estágio também. E é um profissional muito bacana, que ele já tem anos e anos e anos aí de carreira. E ele é muito voltado ao lado de mentoria. Então, quando você passa no estágio com ele avalia você, ele avalia o teu currículo, além da carta de recomendação, né, que é o que todo mundo quer.
no final das contas, né? A gente já sabe ali com ele, ele já sabe disso, ele já até fala, não se preocupe. É muito voltado para fazer você atingir o teu potencial. Então ele vai olhar o teu perfil e vai te ajudar aí a melhor maneira de você alcançar o que você quer, seja na residência ou seja alguma outra coisa. É muito bacana. E aí nós temos a medicina da família também. É uma clínica bem legal. Você tem acesso ali também, o que é bacana, é que daí você tem acesso. É uma clínica que atende. Bom, aqui nos Estados Unidos a gente tem um pouco de tudo, né? Mas é que lá você já vê desde o início, né? Que você vai ter pacientes brasileiros, você vai ter pacientes americanos, você vai ter pacientes mexicanos, enfim. Você sabe que ele já coloca isso como um anúncio que é uma clínica multi, né? Então, assim, é multicultural. E é bacana você ter esse tipo de exposição de todos os lados, né? Dá um pouco de conforto por você saber que tem muitos brasileiros, né? Então, assim, qualquer perrengue você consegue correr ali para o colega ou para um preceptor, mas ao mesmo tempo tendo toda essa exposição que você precisa aqui, né? E o de psiquiatria também é um profissional maravilhoso. Ele faz parte da residência aqui, né, no meu programa, e ele dá todo esse suporte também. Então, assim, é um ganho muito grande aí para todos os brasileiros, na verdade, que pretendem se candidatar, porque são profissionais muito legais, que normalmente aí não estão fazendo, eles não fazem isso por fora, né? Eles fazem isso, estão aceitando, né? Então, assim, não é todo mundo, não é qualquer um, mas é uma coisa muito bacana, porque hoje, para você dar sequência aí na tua revalidação, seja para fazer residência, seja para fazer um fellowship, né, para vir trabalhar aqui sem refazer residência, você precisa aí de alguma forma, né, de demonstrar que você é um bom profissional, né? A gente não tem essa exigência para quem vai fazer o fellowship, óbvio, mas você tendo boas cartas de recomendação, você está montando o teu currículo, você está montando o teu perfil. Então, entre duas pessoas, uma que não tem nada para demonstrar e uma pessoa que tem várias coisas a demonstrar, é óbvio, se eu fosse o dono desse fellowship, se eu fosse o sponsor, eu sei quem que eu iria contratar, né? E, inclusive, essa clínica de medicina da família, ele é um sponsor também. Então, fica aí a dica para quem já tem residência de medicina da família. Ele é um sponsor, então é muito bacana também para as pessoas que passam por estágio. É uma maneira também dele já avaliar o perfil dessa pessoa e ver se seria um candidato ideal para ele estar contratando. Então ele já está querendo contratar pela nova lei da Flórida. Já. Ele precisa contratar 250 médicos até ano que vem. Nossa. 250 médicos, uma demanda enorme, e agora não precisa mais refazer a residência. Isso, não precisa refazer a residência, né? Tem que estar com a revalidação pronta, inclusive o Step 3, para você poder tirar essa licença. É uma pessoa que já tem essa experiência, né, do sponsor, ele vem fazendo há um certo tempo aí. Então, é, é uma clínica grande, de grande porte, que está estendendo bastante aqui na Flórida, então tem várias oportunidades aí para os médicos brasileiros interessados, desde que sejam médicos qualificados, tá, gente? Infelizmente, não é só mandar o currículo, não é só qualquer um. Tem a demanda, mas também é prezado muito pela qualidade. Então, por isso que nessa hora entra tudo. Entra estágio, entra todo o teu currículo para demonstrar que você é melhor, né, do que o outro candidato. Infelizmente é assim. Um passa na frente do outro. E lembrando que as cartas de Family Medicine, elas também servem para você aplicar para Internal Medicine e vice-versa. Servem também. Então, por exemplo, assim, programas que têm alguma similaridade com o outro vão aceitar essas cartas. Por exemplo, eu, no meu processo, né, e alguns colegas aqui também fazem isso, pegaram cartas de outras especialidades, mas que dentro do Family Medicine, obviamente, você vai ver. Então, eu usei as minhas cartas de GO, né? Eu tive uma carta só que foi de medicina da família.
as minhas 3 outras cartas foram todas de GO. Então, assim, né? Você precisa, obviamente, ter alguma coisa daquele programa, mas especialidades que são similares você também pode usar, né? Porque afinal de contas você pode colocar até 4 cartas. Então, quanto mais estágios você tiver, melhor, né, gente? E esses locais de estágio aí, dá para fazer um turismo? Fica numa região bonita? Dá para aproveitar e bem. Final de semana dá para aproveitar muito, nem lembrar que está no estágio. Muito bom. Essa é a vantagem também desses estágios em clínica, né? Você tem um fim de semana livre. Isso, exatamente. Então, assim, por exemplo, o estágio de GO, que tem também uma parte hospitalar, tudo vai ocorrer ali, né? Obviamente que você pode ficar livre e o preceptor sempre pergunta, porque ele está sempre no hospital, né? Então, ele saiu da clínica, ele vai para o hospital e ele passa a madrugada no hospital, porque parto não tem hora, né, gente? E ele sempre pergunta, né? Você quer que eu te ligue quando tiver procedimentos ou você não quer se incomodar, né? Então, assim, eu quando eu fiz com ele, eu ia 2, 3 horas da manhã, eu estava indo para o hospital. Final de semana, a gente sentava em cafeteria, ia conversar, ia discutir caso. Então, assim, é uma pessoa extremamente aberta. Aí você escolhe qual final de semana você quer ter didático, qual final de semana você quer aproveitar. Porque tem muita coisa em volta aqui para curtir, gente. Muito bom. E, nossa, eu sou apaixonado na Flórida. E como é que faz para saber mais esses seus estágios aí, essas clínicas, esses pontos, os programas aí? Como é que entra em contato contigo? Isso, entre em contato comigo ali. Eu estou no Insta também, tá? É o doutora.gabriele Sicard, tudo junto, @dra.gabriele, com 2 L's, Sicard. Eu também estou ali no Insta do Iago, e aí vocês entram em contato comigo, eu mando as informações para vocês. E aí a gente conversa, né? Porque tudo também tem que ser feito com uma certa antecedência para a gente ter certeza de que os documentos, seguros e tudo mais vai estar pronto, né? Mas é só entrar em contato comigo, tá, gente? E aí a gente conversa um pouquinho mais a respeito dos estágios. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante. Eu gostaria de ter tido uns estágios assim na época que eu fiz. Nossa, eu suei demais para conseguir os meus, cara. Foi brabo, foi brabo. Não me fale. Ó, a Miriam está perguntando aqui. Não tenho residência, gostaria de fazer um estágio na Flórida. Consigo uma oportunidade por lá? Consegue, mais do que? Ela não colocou o quê, né? No caso, ela quer fazer estágio, né? Então acredito que ela queira fazer residência nos Estados Unidos. Com certeza, né? Você tem que estar com o seu diploma, né? Pelo menos você tem que ser formado em medicina. Pode fazer enquanto está estudando medicina, obviamente, né? Mas você não precisa ter residência para vir para cá fazer um estágio. Até porque, quando você vai entrar nesse processo, você tem que pensar onde que você vai alocar esse estágio no teu cronograma de estudos, né? Então, assim, no teu caso, se você ainda está começando com isso, eu faria o estágio porque esses programas eles não vão exigir o teu Step 1. Então, eu faria os estágios antes de começar a estudar para o Step 1, ou você faz o Step 1, depois você faz o estágio. Porque, assim, fazer o estágio no meio do teu estudo do Step 1, eu não aconselho. Eu acho que vai ser uma bagunça ali, você vai sair da tua rotina de estudos, não adianta, né? Ainda mais que vai vir para um lugar legal, vai vir para um lugar diferente, você vai querer sair final de semana. Ah, mas eu consigo estudar 2, 3 horas de manhã. Na realidade, a gente não faz. Então, assim, né? Só pensar onde você vai colocar aí, mas não precisa estar com residência de jeito nenhum. Ela quer fazer psiquiatria, muito bem. Cara, a Miriam está dizendo aqui que ela quer fazer psiquiatria. E uma curiosidade, uma coisa que eu falo, eu também não tinha residência no Brasil. Então, assim, se você não fez residência, não dá para ser generalista no Brasil mais. Eu senti isso na pele. Faz nos Estados Unidos logo. Com certeza, com certeza. Uma pessoa aqui Ah, mas querendo legal, psiquiatria. psiquiatria é bacana. É bem bacana. Estão pedindo para você repetir seu Instagram, Gabi. Será que se eu colocar aqui, Deixa eu ver. aparece aí pro Eu pessoal? vou linkar aqui no YouTube. Eu É acho que eu consigo linkar. mais fácil.
Vou linkar aqui no YouTube. Aí vai ficar linkado aqui para o pessoal e eu vou linkar no meu grupo de avisos também. Meu grupo de avisos está. Vai ficar mais fácil. Isso, vai ficar mais fácil. Mas fala seu nome aí de novo pra gente. O meu nome ou O jeito de te achar no Instagram. Então, é doutora DRA ponto Gabriele, 2 L's Sicard, tudo junto, SICARD. Então, doutora.Gabriele Sicard. Boa, Pedro. Pedro já colocou aqui pra gente. Ó, a Caroline, ela vai ser sua melhor amiga, porque era exatamente a mesma situação que você. Ela pediu para te perguntar aqui se ela conseguiu aproveitar algo do sistema alemão, tipo Logbuch, cartas de recomendação alemães para os Estados Unidos, se você aproveitou alguma coisa. Isso, eu peguei as minhas cartas lá da Alemanha. Então, todas essas cartas aí, o Logbuch esquece, tá? Esse aí, obviamente, mas é bom no sentido assim, é GO, né? Ela quer dizer? Ela é cirurgiã. Cirurgiã, tá. Mas não, isso você ganha no teu currículo, digamos assim. Você não vai tirar nada ali, né? Mas isso ganha muito para você no teu currículo em termos de match, de entrevista. Isso aí tem um peso gigantesco. Então, assim, excelente para você. Sim, pegue as suas cartas, né? Se você fez residência no Brasil e na Alemanha, tem que pegar a carta dos dois, né? Se você passou por um serviço que você vai colocar no teu CV e não vai ter uma carta daquele serviço, fica muito estranho, né, gente? Então, assim, você tem que ter ali, ó, o cara vai pensar, ué, o que aconteceu? Eu sei, gente, porque eu faço parte do recrutamento de residentes da minha residência hoje. Por isso eu tô falando pra vocês, tá? Eu sento com o diretor e a gente vai conversando sobre isso. Então, assim, por isso que eu tô falando para vocês. É muita coisa que às vezes a gente não pensa e que soa suspeito, ou, né? Então, enfim. Então, se você já fez residência em um lugar, passou para outro, fez outro, onde você passou, você pega uma carta, gente, tá? Ou no seu caso, não, se eu fiz na Alemanha, pega da Alemanha, obviamente, né? Tudo em inglês ali. Mas, sim, então, eles vão aceitar, obviamente, mas sempre tem que ter uma carta americana no mínimo, né? Então, se você vai aplicar aqui nos Estados Unidos, não esquece disso. Mas eu tenho 4 cartas excelentes. Eu sei, mas você vai ter que abrir mão, então, pega 3 excelentes e pega uma americana. Porque aplicar aqui para os Estados Unidos sem uma carta americana, aí é melhor nem se inscrever no match, né? A gente... Certíssimo. A pessoa fala, Iago, consegui um estágio, sei lá, em Lyon, você conseguiu estágio em Oxford. Fala, cara, beleza, mas algum estágio nos Estados Unidos você tem que fazer. Pode ser na beiradinha de asfalto, mas você tem que fazer. Com certeza. Não interessa, o importante é a tua carta de recomendação. É o que eu falo lá para os meus mentorados, é isso, né, gente? Porque, assim, primeiro, não precisa ser a melhor instituição dos Estados Unidos e bababá, até porque as grandes instituições, o teu contato com o preceptor tende a ser mínimo, né? Então, assim, ele está extremamente ocupado, ele não tem tempo para você. Você vai acompanhar o serviço, mas o cara não vai lembrar nem do teu nome. Então, assim, no final, e às vezes, né, você não consegue nem a carta, ou às vezes vão te dar essa carta muitos meses depois. Então, assim, é todo um estresse. Se você pega um serviço menor, você está acompanhando diretamente aquele preceptor no dia a dia, com conversas, ele conhece você, ele vai poder fazer um outro nível de carta do que uma pessoa que nem vê você ali no dia a dia e vai fazer alguma coisa mais genérica, entendeu? E é uma carta que já é aprovada no mercado, né? Que você usou e conseguiu seu match. Com certeza. É porque é um profissional que tem um peso grande, né, na região, está afiliado a grandes hospitais. Então, assim, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Muito bom. Outra coisa boa da Flórida, para quem não sabe, é que é um dos estados aqui dos Estados Unidos que não tem imposto de renda estadual. Flórida não tem imposto de renda estadual. Texas também não. Tem muito estado aqui que tem. O bolso do residente dá pulos de alegria. Sabe que eu entrevistei em Nova York e eu fiquei assim morrendo de medo. Porque Nova York, pessoal, a cidade, você paga imposto de renda municipal
Imposto de renda estadual, mais o federal. O R1 lá ganha 80 mil por ano, 80 mil dólares por ano. Mesmo assim, é corda no pescoço. Claro, porque o que vai tirar disso fora que é muito mais caro, né? O teu custo de vida em Nova York é absurdamente mais caro do que aqui. Então, né? Não tem nem comparação. Na Flórida hoje, você evitaria alguma cidade por causa do custo de vida na residência? Miami. Miami é carinho, aluguel em Miami é carinho, né? É bem caro. Isso sou eu falando, tá, gente? É uma cidade muito estressante, o pessoal é muito estressado, o trânsito é muito ruim. Então, assim, é uma delícia para ir passear, para passar os dias. Agora, no dia a dia, que você tem que pegar todo aquele trânsito, né? Aí é complicado. Orlando é bacana. Orlando, você acha que para residência dá ou é um custo de vida mais caro? Não é tanto quanto Miami, né? Hoje em dia, os grandes centros aqui, as grandes cidades, elas estão meio que equivalentes, assim, sabe? Tirando Miami, obviamente. Mas o que que acontece? Se a tua residência for ali, né? Mesmo que seja Orlando ou alguma outra cidade maior aqui, central, quando você sai 10 minutos ali do centro, você já tem uma região extremamente affordable, né? É, que você consegue pagar sem problemas. Então, assim, às vezes a diferença de aluguel dá 800 mil dólares a menos, né? A menos. Então, se você está numa residência que você acha que, não, morar diretamente aqui, obviamente, no centro daquela cidade vai ser muito mais caro, se é uma cidade grande, do que se você pegar um pouquinho afastado 10, 15 minutos da região central, você já consegue ali ao redor ter aluguéis muito mais acessíveis. Eu lembro que em Nova York, quando eu entrevistei, fui perguntar para o pessoal quanto é que eles estavam gastando de aluguel. Era mais ou menos 3 mil dólares de aluguel. E aqui no Texas, no interior, você com 850 dólares, você aluga um apartamento. O apartamento é até bom. O meu de 2 quartos é 1.100 dólares. Isso aí é, né? Você vai para uma cidade mais baratinha. Isso é na residência, tá, gente? Depois da residência, o pessoal fica assim, Iago, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Nova York. Eu falo, cara, na residência, especialmente se você tem filho, procura uma cidade mais barata. Depois de formado, você pode abrir seu consultório na tocha da Estátua da Liberdade. Mas na residência, se você tiver filho, e como é que é isso aí para você? Como é que está sendo a vida de residente aí tendo filho em casa? Olha, gente, obviamente é um desafio, né? Não tem como dizer que não é, né? Mas foi outro motivo pelo qual eu escolhi medicina da família e não repeti GO. Porque a carga horária é uma diferença, tem essa diferença muito grande, né? Então, assim, obviamente, os meses em que quando eu estou no inpatient, eu vou estar ali trabalhando 70, 80 horas, né? Mas ela tá livre. Então, você tem essa diferença. Então, obviamente, assim, tem essa questão de tentar adequar, né? Como é que eu vou levar, como é que eu vou buscar, vou usar babá, o que, que eu vou fazer, né? Mas vou dizer que é muito menos pior do que estava sendo na Alemanha. Babá aí é carinho, né? É bem caro. Porque eles ganham no escuro, né? Eles não estão declarando esse imposto. Então, assim, a gente declara o nosso, né? O hourly rate ali está em torno de 31 dólares, mais ou menos, a hora. Mas aí a mulher quer cobrar 30 dólares a hora, a mesma coisa que a gente ganha, e tem que declarar imposto. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Calma, vamos fazer uma coisa mais adequada aqui. Agora, uma coisa que rola também tem muita residência que deixa fazer o Moonlight. Né? Eu lembro que eu já entrevistei num programa que era o Plantão Coringa, tá, gente? Moonlight aqui é Plantão Coringa. Plantão a mais, plantão extra. Então eu já entrevistei em programa que pagava 150 dólares a hora do Moonlight, geralmente é a partir do R2. Né? Por aí você vê os programas permitindo? Tem programa
programas que permitem, tem programas que não permitem. A maioria permite. Então, e como é dentro do programa, é o que você já faz, né? Então, assim, é uma coisa extremamente confortável. Não é nada novo, não é um sistema que você vai ter que aprender. É, é algo extremamente fazível, que vai te ajudar financeiramente muito, né? Porque o preço, agora, como a gente diz, gente, eu tomo cinco em inglês e português, tá ridículo. A menina fala português, inglês, alemão e espanhol, então ela pode. É atrativo, tá muito atrativo. Então, assim, por que não, né? Não, mas a residência, né? Assim, o valor da bolsa, o salário da residência não é ruim, né? Dá para viver bem tranquilo. Óbvio que você não vai morar no penthouse ali do seu condomínio, mas você, né? Você paga ali tudo que você precisa, né? Ainda mais se você for uma pessoa que não é casada, não tem filho, é, é muito acessível, né? Então, essa é a diferença grande aí de salário, digamos assim. Sem falar assim, quem vem casado, por exemplo, o marido consegue permissão de trabalho também, né? Isso, né? Se então vem com o J1, tem o J2, e aí consegue também, né? Claro, daí complementa, né? Mas é um salário muito adequado, né? Porque tem muita gente que entra em pânico e acha que, nossa, eu vou morrer de fome. Assim, não, gente. Você consegue o luxo de morar sozinho, né? No Brasil, o povo está dividindo apartamento. Então, assim, é outra realidade. Aqui você consegue ter o teu carro, um plano de saúde maravilhoso, porque os benefits, né, o que a gente não fala, não é só o salário, né, gente? O salário legal, bacana, mas os benefits que estão nesse contrato de residência valem muito mais do que o teu salário. Então, assim, os planos de saúde que a instituição está pagando para você vai cobrir, meu Deus, muita coisa, né? Então, assim, eu já tive que fazer cirurgia aqui e saí com uma conta de R$ 1.500 quando a cirurgia custava 80 mil. Então, assim, eles cuidam de você em todos os sentidos. Diferente aí de outros lugares, né? Então, os benefits, o maior deles, obviamente, é o plano de saúde, mas a gente tem uma gama enorme ali, né? Sabe que na minha residência, eu ia até postei isso uma vez, mas eu falei, cara, o pessoal não vai acreditar. Porque assim, a gente tem plano dentário, oftalmológico, de saúde, seguro de vida, seguro doença, e por uma pequena taxa a mais, você consegue fazer seguro para o seu pet. Eles ofereceram isso na minha residência. Eu falei, cara, E segundo é jurídico. sim, a gente tem, eles pagam uma prazo pra gente, é verdade. Seguro jurídico, que é extremamente importante, mas assim, tem seguro. Agora, seguro para pet, não, você paga um tantinho assim a mais, você consegue seguro saúde pro seu pet, cara. Eu falei, pô, comparar isso com o Brasil, que você é tratada chicotada, é sacanagem. Exatamente. Exatamente. É outra realidade. Muito bem. Então você está empolgado aí com o seu projeto de botar o pessoal para estagiar na Flórida, que inveja. Até eu tô com vontade de pegar esse estágio. Né? Nossa, eu tô feliz porque assim, eu gosto de ver os outros prosperando. Né? Isso foi porque eu criei toda a mentoria lá também, tudo, justamente para mostrar para as pessoas que é fazível, porque eu não aguentava mais ouvir gente falando assim, nossa, porque fulano falou para mim que é impossível, é isso, é aquilo. Isso me deixa assim irritada, gente, porque eu acho que a gente que chegou aqui, que sabe como é difícil, a gente pode ajudar os outros, né? Ou, né, tentar ali e tal. Então, assim, quando eu fui atrás, eu falei assim, e se a gente conseguisse fazer estágios, né, para esse pessoal, porque são pessoas que eu conheço, né? São profissionais aí que trabalham certinho, que estão aí no mercado há tempos, né? Dois dos estágios ali a gente tem esse pessoal acadêmico que está voltado para a residência, então assim é muito bacana, né? Eu mesma já passei no estágio lá, então assim eu recomendo o que eu acho que é bom. Se não for bom, eu nem falo. Então, assim, às vezes, hoje em dia, eu falava para os meus alunos lá, né? Eu falava assim, olha, eu fiz estágio nesse lugar aqui.
Já vou avisando. Uhum. Não é muito bom, mas você precisa de uma carta de recomendação. Se quiser, a gente vê outros lugares e tal. E eu falei, não pode ser, né? Então eu vou atrás, vamos ver como seria se eu conseguisse, né, fazer uma parceria com lugares que eu sei que são certos, né? Que vão tratar o aluno com respeito, que vão. Então, por isso que eu fico tão feliz aí de divulgar aí para vocês que deu certo. E espero que vocês aproveitem também, né? Que é uma oportunidade aí que E outra coisa, né? Estágio tem que aplicar com antecedência, porque a agenda é aberta com bastante antecedência, e vaga não dá em árvore, então você tem um número limitado de estagiário para colocar ali, né? Exatamente. Então, assim, os lugares não aceitam tantos profissionais de uma vez só, justamente para garantir essa qualidade, a exposição que você tem ali com eles. E outra não é só por isso, é porque também tem toda essa documentação, né? Todo esse preparo que nós temos que fazer com vocês para que vocês possam vir. Não é só assim, ah, eu vou pagar e eu posso ir amanhã. Não é o dinheiro que vai deixar você entrar ou ficar, né? Então a gente tem que avaliar o teu currículo, a gente tem que ver se você seria um bom encaixe aqui para o profissional. Você vai ter que fazer um curso, né? O do RIPA, que é essa proteção de dados do paciente. Então, assim, tem todo um processo para deixar vocês aptos para poder vir para cá, né? Porque às vezes tem muitas coisas aí, vocês não entendem o sistema, vocês ainda não estão muito assim na língua, então, assim, tem que ter um certo preparo antes de vocês virem. Então, assim, eu tô no meio de dezembro, eu quero começar dia 1º de janeiro. Não dá. Tem que ser uma coisa organizada, com certo tempo aí, pelo menos um mês, né, para dar tempo de fazer, cumprir todos os requisitos que precisa para poder estagiar aqui nos Estados Unidos. E você, mesmo a pessoa chegando crua, do nada, você faz a preparação dela toda, mostra como é que é o sistema, como é que é a documentação, você faz o onboard dela lá para ela poder fazer os estágios, a preparação dela. Exatamente. Então, eu que vou estar administrando toda essa parte para poder começar o estágio. Né? Então, por isso que a gente precisa desse tempo. Sou eu mesma que vou estar dirigindo toda essa parte burocrática, né? Essa parte educacional para preparar para poder vir para cá. Agora, estágio desde a pandemia ficou muito escasso. Estágio na Flórida, mais escasso ainda. E você é uma só. Então eu imagino que você não tenha muita vaga aí, que seja bem limitado, né? Exatamente. Por isso que eu falei, você tem profissionais por mês. Mais do que isso, não tem como aceitar, né? Entendi. Então, por isso que tem toda essa parte de também curricular, né? Para ver se realmente é uma pessoa que também vá agregar algo, né? Não é qualquer um, como eu falei, né, gente? Infelizmente, não é qualquer um que só, porque é um estágio pago, como a maioria dos outros aqui, praticamente. Mas, eu só vou preencher, eu vou pagar o estágio, eu estou dentro, né? Não é assim, Então, tá tudo bom? bem. Então, o caminho é entrar em contato com você pelo Instagram logo, já manda o currículo, já manda o que precisar mandar, né? Porque, evidentemente, 2 vagas por mês É bem, é concorridinho, né? é, é bem pouco, já tem bastante gente se alistando e, claro, com antecedência, né, nós conseguimos fazer tudo dar certo e terminar todo o processo do onboarding e tudo mais. Então, gente, pessoal, antecedência. Então, que mesmo que você não saiba nada do processo, já segue a Gabi, manda currículo para ela, conversa com ela. Doutora Gabriele com 2 L's, porque ela é chique, é alemã, Gabriele com 2 L's, Sicar, Sicard. Tá aqui no chat do YouTube. Obrigado, Pedro. Eu vou linkar no meu Instagram também, vou linkar no grupo, vou linkar para todo mundo. Que legal. Que bom, gente. Vai ser um prazer receber vocês aqui. No caso, né, quando o pessoal fizer, então, todo esse onboarding aí, vai ter esse encontro, né? Eu gosto de receber as pessoas aqui quando elas chegam.
Então, nós tentamos fazer esse encontro aí antes de começar o estágio ou depois que a pessoa terminar o estágio, de acordo aí com a agenda do profissional aí que vier. Mas é bem bacana. Muito bem, muito bem. Já tô obrigado pelo seu tempo, Gabi. Eu sei que você está com criança em casa aí, sei que a rotina está uma loucura. De nada, imagina, imagina. Um prazer estar aí com vocês hoje, poder conversar um pouquinho, partilhar aí a experiência. E conversamos em breve, fico à disposição. Quem quiser, manda lá para mim que a gente conversa a respeito do estágio, tá joia? Muito E bem. quem sabe em breve nós nos vemos aí de novo. Ah, espero que sim, Gabi. Espero que sim, pessoal. Sigam ali a Gabi, mandem mensagem, porque eu conheci a Flórida e eu gostei demais, cara. Achei que eu não ia gostar. Bom, Flórida é um estado meio. Não é tão conservador quanto o Texas, mas eu quebrei a cara, eu gostei demais de lá. Eu conheci Boynton Beach, lá na Flórida, Boynton Beach, West Palm Beach e aquele Port St. Lucie, né? Eu adorei. É bonito, é bonito. Aquelas mansões que você via com praia particular, eu tenho foto disso até hoje. Falei, cara, é outro nível. A gente vai dirigindo aqui, a gente só vê a vida. É absurdo, né? E a entrada da praia é entre mansões, que cada mansão tem seu pedacinho de praia, cara. Muito bizarro. Não são poucas, né? Não, não são poucas. É a orla inteira só de mansão, é muito dinheiro, cara. Povo muito endinheirado. É absurdo, assim, você olha e você fala, nossa senhora, muito dinheiro aqui. É outro nível, cara. É outro nível de riqueza. A qualidade de vida é muito boa. Graças a Deus. Não adianta nada a gente acumular riqueza e não ter qualidade de vida, né? Você tem que ter os dois, pô. A gente estudou para isso. Com certeza. Pós-residência, o foco é a qualidade de vida. Tudo bem. Pessoal, todo mundo seguindo a Gabriele, vou linkar no meu Instagram, Gabriele com 2 L, Sicar com S. Tá? Vou linkar lá no grupo, vou linkar no Instagram, procure esse estágio aí, que estágio na Flórida é muito bom. Espero que a gente volte a se encontrar em breve. Vamos lá, gente. Fiquem bem por aí. Boa noite para vocês. Obrigado aí por comparecerem à nossa live. Espero que nós tenhamos passado informação, conteúdo aí valioso para vocês. Tá bom? Valeu, Tchau, pessoal. tchau, Tchau, gente. tchau.